aqui participando com vocês e trazendo um pouquinhozinho aqui dos meus conhecimentos, né? Fico muito feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elan. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. Finalmente conseguimos agendar aí as agendas, sincronizar, conseguimos. E a Isabela, né, nossa outra convidada, já veio aqui, não é a primeira vez, já é a segunda vez. Ela é pós-graduada em Finanças e Investimentos pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em ativos certificados pela Ambima. Há anos trabalha como consultora e educadora financeira, palestrante em universidades, empresas, e atualmente ela é consultora e educadora financeira da Escola de Educação Previdenciária do Estado do Rio de Janeiro como doutora Finanças. Essa é a nossa Isabela. Anderson, eu queria só perguntar se você colocou para gravar o nosso evento? Vou colocar. Ah, isso, porque depois até os alunos estavam perguntando, já aproveitando para informar o pessoal, que quem quiser rever o evento de hoje, né, ele vai estar disponível no YouTube, né, no canal da Castelo, no YouTube, vocês vão poder de novo. E já aproveitando a deixa do Anderson, né? Nós temos um horário, nós temos experimentado um horário diferenciado, que é o sábado à tarde, né? Trazendo uns temas também diferenciados. Então, eu queria já deixar aqui o meu convite, né? Que eu vou entrar em contato com a Ilan para a gente já marcar para esse período, para não deixar fugir, para a gente fazer um encontro sobre economia feminina, né? Sobre investimento, né? Para a área aí das mulheres, né? Para a gente que lida tanto com a nossa vida financeira externa, com a nossa vida financeira dentro de casa, né? Então, já fica o convite, já vamos combinar, vai sair para esse período ainda. Opa, vamos lá, vamos com tudo. Anderson, com certeza faremos. Se você me permite rapidinho, para os alunos que estão aqui, que querem aprender mais sobre organização, sobre investimentos, a Rio Previdência, que é, na verdade, a Escola de Educação Previdenciária, né, do Estado do Rio, já está se organizando há alguns meses com os eventos online. Então, acessem o site, está tendo palestras mensais, na verdade, acho que está tendo quase semanal já, e elas também são super interessantes, com vários profissionais. O Doutora Finanças volta mês que vem, o Doutor Finanças está aí no chat, pode também fazer propaganda aí do nosso serviço, que ajuda o pessoal que tem dúvida, e aí é um atendimento mais personalizado. Então, acompanha tudo lá no site da Rio Previdência, que tem todas as datas e horários. Aí, viu? Para quem precisar, com certeza vai ser muito útil e muito legal. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre o Doutor Finanças, a Doutora Finanças, vai ser um prazer enorme. Bom, já temos aqui 74 pessoas, o pessoal não para de chegar. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu não sei se eu me apresentei, né? Mas eu sou o Anderson, sou coordenador de Ciências Contábeis aqui da Castelo Branco. E essa semana nós vamos comemorar o Dia do Contador, né? Com a Ilan. Mais uma vez eu quero já agradecer de antemão a professora Ana por estar nos ajudando a organizar todo esse evento, tá? E, se Deus quiser, quando essa pandemia acabar, faremos também presencial. Mas vamos lá. Sem enrolação, vamos começar já o nosso evento. Vamos ver o que a gente vai falar sobre investimento. E já começo perguntando aí para Isa, né? Isa, o que seria essa coisa de mercado financeiro, né? Que para muitos é algo muito complexo, para outros é algo muito simples, é algo onde você ganha dinheiro. Mas o que seria essa coisa de mercado financeiro? E para muitos, por exemplo, Jeff Bezos ganha 16 bilhões de dólares num dia. Por que não, né? Quem sabe a gente não chega
eu não vou dizer outro patamar, mas quem sabe a gente não chega nesse nível, né? Quem sabe um dia a gente não chega. Mas o que seria esse mercado financeiro, Isa? Perfeito. O mercado financeiro, na verdade, é o imaginário coletivo, né? Não existe um espaço físico que seja o mercado financeiro. A gente dá o nome a todo o espaço de negociação. Pronto, voltei. Voltou. Então, o mercado financeiro, como eu estava falando, é esse espaço de negociação de ativos. Que ativos são esses? Vai variar muito de que mercado a gente está falando. Então, o próprio Anderson falou, a gente tem a bolsa, que é quando a gente fala mercado financeiro, a gente pensa muito nisso, nesses gráficos, na Amazon que sobe $1, $2 todo dia, sobe, desce, Amazon, Petrobras, o que quer que seja, mas ele é um espaço que envolve muito mais do que isso. A gente tem negociações de dívida, a gente tem o que a gente chama de negociação de balcão, que é quando você negocia direto com a outra pessoa, não passa pelo ambiente da bolsa. Você tem as próprias plataformas, a gente envolve as gestoras, isso tudo é considerado o mercado financeiro, tá? Eu acho muito curioso, porque quando a gente chega à época de eleição, especialmente presencial, as pessoas falam assim, porque o mercado prefere isso. Parece que é uma entidade, né? Parece que é um ser que incorpora alguma coisa. Isso não é verdade. A gente tem tendências de grupo, expectativas muito voltadas aí para a questão do lucro, que aí realmente tem a ver com a bolsa, tem a ver com juros e tudo. Mas não existe essa entidade, um pensamento coletivo, alguém que lidere esse grupo. É esse ambiente todo que envolve todo mundo que tem alguma forma de investimento está no mercado financeiro. Tem água, ele não tomou banho porque não quis. Pessoal, vamos deixar o microfone fechado. Isabela, pode continuar. Não, era só isso mesmo. Então, gente, vocês estão vendo aí que o mercado financeiro não é como se fosse um mercado mesmo, um supermercado, né? É algo atualmente totalmente digital, né? Eu sei que já teve uma época que tudo era papel, tínhamos uma bolsa de valores aqui no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio, né? Lá perto da Candelária, se não me falha a memória agora, né? Tínhamos, agora está tudo lá em São Paulo, né? A bolsa de valores que é a B3. Então, é um mercado, como a Isabela falou, que você vai poder negociar várias coisas, né, vários ativos financeiros, e você vai poder comprar ação, por exemplo, da Amazon, da Pets, que abriu capital recentemente. Enfim, a gente vai explicar um pouquinho mais isso um pouquinho mais à frente, mas esse que é o mercado financeiro. E, Ilan, eu faço a seguinte pergunta, né? Esse mercado, ele é acessível a todos? A gente pode, qualquer um pode investir. Como que a gente pode fazer esse investimento, né, nesse mercado tão disputado que, não sei se vocês já perceberam, muita gente já está falando, fuja da poupança, vamos para o mercado financeiro, vamos para ações. Todo mundo, isso é acessível para todos, Ilan? Oi, Anderson. Antes de mais nada, deixa eu só aceitar o convite da professora Ana Cristina, convite aceito para falar. Maravilha! Vamos só marcar a data. Para falar sobre educação financeira, porque não tem nada mais reconfortante do que a gente transmitir um pouquinhozinho das nossas experiências para as outras pessoas. Só fugindo um pouquinho do assunto, Anderson, hoje eu fui no meu escritório, que fica ali na Praça Mauá, e eu estava dentro do elevador e entrou uma moça junto comigo, que era de um outro andar, mas ela já me conhecia. Aí ela virou para mim e falou assim, puxa vida, eu acompanho você no Instagram e depois que eu comecei a ver as suas tiragens, as suas informações sobre investimentos, você sabe que eu não ganho muito mal, não, mas eu não estava sabendo aplicar bem o meu dinheiro, ou onde gastar. E depois do que você começou a falar dentro do seu Instagram, eu comecei a perceber que eu posso fazer muito mais, que eu posso guardar muito mais. Isso é tão reconfortante. A pessoa, assim, eu não conhecia a pessoa, mas ela me conhecia. Eu achei muito legal, muito legal. E a gente está num momento aí, a gente não pode deixar de falar, um momento de empoderamento feminino, um momento de vivenciar, de pôr em prática a diversidade, né? Então,
esse é o momento da gente começar a concretizar esse tipo de trabalho, né? É verdade. Agora, respondendo a tua pergunta, Anderson, sobre se todos podem investir, eu digo que sim, claro, dentro do limite da capacidade de cada um, tá? Não interessa o quanto você ganha, o que interessa é que a parte que você recebe, você quer guardar alguma coisa. Aí eu te pergunto, qual o percentual que você pode dispor? Se eu fosse te responder, eu dizia o seguinte, que eu acredito que você possa se programar para guardar pelo menos 20% do que você ganha. Mas se você não conseguir guardar 20%, comece com 10, 15%. Mas é importante que você consiga guardar alguma coisa, consiga investir em alguma coisa, né? Porque, assim, você falou de poupança, mas a palavra é poupar. Investir, de qualquer forma, quando você investe, você está poupando de alguma forma, né? Poupar é muito importante, não só para a velhice, mas para as emergências, para as crises, para o desemprego, pandemia, etc. Agora, uma coisa muito importante, a gente tem que definir onde vai investir. Se você deve avaliar algumas questões fundamentais para depois não ficar com a sensação de ter escolhido a opção errada. E aí eu vou te citar algumas coisas. Por exemplo, você tem que ver sempre o nível de risco da aplicação que você vai realizar. Você tem que ver o retorno esperado. Você tem que ver o prazo para o investimento. E você tem que ver os custos envolvidos, que são as taxas e os impostos. Com isso tudo anotado, aí sim você já pode iniciar os seus investimentos. E boa sorte. Opa, então isso... E você falou de um percentual, né? 20%. Eu já ouvi falar de uma regra de ouro que dentro da educação financeira nós aplicamos, né? Que é o 50, 20, 30. Né? E você falou 20%. Eu queria que você colocasse um pouquinho, né, mais sobre isso, né? Como que a gente consegue chegar a esse 20%? Como que uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar que eu não organize nada das minhas finanças, eu não sei nada de organização das minhas finanças. Como que eu conseguiria chegar a esse percentual? Qual seria, talvez, o caminho perfeito, né, para eu chegar a entender o que eu posso poupar ou não? Porque às vezes a gente tem medo, né, de poupar e perder tudo, né? E aí como que a gente faria isso? Não, isso é verdade, mas para quem está iniciando, eu entendo que você tem que ser um pouco mais conservador com o teu dinheiro. Você não vai chegar, se você não tem nenhum conhecimento, você não pode chegar e ir para a Bolsa de Valor e já começar a negociar. Porque você não tem o conhecimento necessário para isso. Estude primeiro, consulte pessoas que já são do ramo, para poder, então, você ir nessa parte de investimentos que não são tão seguros, né? Porque se você não tem o conhecimento necessário, você pode entrar num tipo de aplicação que você vai perder tudo. E aí, sim, você vai se arrepender. Então, eu entendo o seguinte, para quem está iniciando, tem que ter um pouco mais de segurança. Até porque eu sou muito conservadora, tá? Se você for perguntar para mim, eu sou muito conservadora. Eu só vou naqueles investimentos que eu sei que tem um retorno, que eu não vou perder. Até porque, por eu ser conservadora e eu ter trabalhado muito, eu sou muito assim com o meu dinheiro. Então, eu não aplico em nada que eu possa perder. Opa, isso é importante. Um dia eu ouvi uma frase, né, que o problema não é o dinheiro que entra, o problema é o dinheiro que sai. Né? Exatamente. Às vezes, nesse dinheiro que sai é que a gente acaba criando confusões e, enfim, gera-se esse problema todo. Né? Mas você perguntou para mim com relação a como chegar a esses percentuais. Olha só, primeiro você tem que planilhar tudo, tá? Você tem que jogar todas as suas informações, fazer um planejamento e você vai saber exatamente o quanto que você recebe, o quanto que você tem de despesas e o quanto você pode guardar. Normalmente, as pessoas elas tendem a deixar entre 50% e 60% para os custos básicos que ela tem. Tá? Lembrando que também tem lazer, lembrando que aí sim você tem que deixar uma partezinha para você investir, para você guardar, tá?
isso é necessário. Tem pessoas que começam com 15%, não é nem 20%, é só 15%. Elas têm uma dívida com elas mesmas de 15% no mês. Então, do salário que ela ganha, ela reserva 15% para guardar. Tem outras que conseguem um pouco mais, mas tem outras que não conseguem. Então, a gente pede o seguinte: o mínimo possível que você possa guardar é importante. O importante é que você guarde alguma coisa, é que você deixe aquele valor aplicado, só que tem muitos tipos de aplicação. Então, tem que entender bem o mercado para poder, então, aplicar. Não vai sair aplicando em qualquer coisa. É por isso que, hoje em dia, a poupança, ela, mesmo com a rentabilidade dela muito baixa, é o maior investimento. Todo mundo aplica na poupança, todo mundo investe na poupança, porque é um rendimento seguro, mesmo tendo baixa rentabilidade. Olha só. Eu queria complementar uma coisa que a Ilan falou. Fique à vontade, tá? Aprendi que, especialmente fazendo uma consultoria, lidando com as pessoas na vida real, né? É muito abstrato para muita gente essa ideia de vou guardar 5%. A gente sabe que é importante, as pessoas até entendem, né? Você pergunta, o que você precisa fazer? Eu preciso guardar mais dinheiro. Mas fica, às vezes, um pouco abstrato. O que eu percebi quando a gente coloca um objetivo nesse dinheiro, então eu falo, beleza, eu quero guardar dinheiro para uma viagem, para o meu casamento, para eu pagar a minha faculdade. Fica mais concreto e fica mais fácil. Porque aí a gente vai fazer aquela escolha do dia a dia. Eu vou comprar o iFood, eu vou pedir essa comida extra aqui, ou eu vou guardar esse dinheiro. E aí fica mais concreto e a escolha fica mais fácil de ser feita no dia a dia mesmo. Com certeza. E aí, já que você falou sobre isso, né, Isa, a Ilan já deu um pontapé, né, inicial, né, sobre como a gente vai começar a se organizar, né, para poder investir. E por onde eu começo esse investimento, né? Eu falei aqui no início, né, que antigamente era o papel, né? Tudo estava no papel. Eu lembro, né, que meu pai também é contador, por isso que um dos motivos que eu também hoje em dia ser contador, né? Meu pai, meus irmãos, eu sou de uma família de contadores, né? Eu lembro da época que meu pai ia fazer o imposto de renda no papel, ia nos correios para depositar imposto de renda e tudo mais. E eu sei que isso acontecia também com os investimentos, né? Na bolsa, enfim. E hoje em dia, como que é esse start para eu poder entrar nesse mercado e ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro? Não dá? Como é que é? Anderson, vou te falar que nem é tanto tempo assim, tá? Eu comecei a investir a sério, sim, realmente, por volta de 2014. Eu ainda tive que assinar contrato e registrar a firma para abrir conta em corretora para operar na bolsa. Então, assim, a gente não está falando de tanto tempo atrás assim, não. Hoje em dia, segundo a lei, a gente não pode comprar direto da outra pessoa. A gente precisa ter o que se chama de um custodiante, uma instituição financeira registrada em uma das organizações, uma das agências que gerenciam o mercado financeiro, ou pelos bancos, através que são registrados no Banco Central, ou nas corretoras na CVM. Então, o primeiro passo é sempre esse. Você estar numa instituição que te dê acesso a essa plataforma de investimentos. Cada uma delas vai ter uma plataforma diferente. A escolha da empresa que vai ser essa sua intermediária passa, como a Ila falou, por uma série de fatores. Desde a oferta do produto, que produto é esse que você quer, passa pelos custos, obviamente. Então, a gente está vendo uma revolução no Brasil nos últimos anos, que os custos dos investimentos, as taxas de custódia, de administração, vêm caindo, porque a gente está vendo fintechs e corretoras, por estarem se digitalizando e tendo um processo muito mais rápido e ágil, puxarem esses preços para baixo, os bancos sendo obrigados a seguir, de certa forma. Então, buscar essa instituição que vai te suprir a necessidade. Tem instituição para tudo. Então, para quem quer, depois de fazer a reserva de emergência, se aventurar na bolsa, tem instituição que não cobra taxa nenhuma para você operar a bolsa. Provavelmente não são as melhores estruturadas para outro tipo de investimento. Então, eu sempre digo para cliente, para as pessoas que me perguntam, o que você precisa, tá? Para você escolher essa instituição, você precisa se perguntar o que você precisa, o que você quer dela, que serviço você quer que ela cumpra. Mas a gente sempre precisa estar registrado numa dessas instituições por controles legais.
Olha só que interessante. Você falou de uma coisa que eu acho que não estava no nosso roteiro, mas é algo que acho que muitas pessoas não conhecem, não têm conhecimento. Aí tanto você quanto a Ilan podem responder, mas você falou de uma coisa que é muito importante, né? Reserva de emergência. O que seria isso? Como que a gente pode constituir essa reserva de emergência? Porque acho que na atual conjuntura, né, que vivemos, tanto país, mundo, né, acho que a reserva de emergência nunca foi tão importante e tão valorizada, né, como nunca antes na história desse país, fazendo um trocadilho aqui, né, mas nunca antes na história desse país acho que a reserva de emergência foi assim tão valorizada. E aí, tanto você quanto a Ilan, se vocês quiserem responder, o que seria? Como que eu posso montar essa reserva de emergência? Porque eu coloco essa reserva de emergência na bolsa de valores, coloco em renda fixa. Como que eu faço isso? Então, a reserva de emergência deveria ser para todo mundo a prioridade zero. Antes de qualquer objetivo que você queira atingir, casamento, viagem, carro, o que quer que seja, todo mundo deveria ter uma reserva de emergência. Eu digo que se tem uma lição positiva dessa pandemia, eu sei que tem várias, mas tem uma lição positiva dessa pandemia na minha área, é que provou para as pessoas a importância dessa reserva. Porque quem perdeu o emprego percebeu que precisava desse colchão, né? Muita gente chama de um colchão de segurança, porque você fica tranquilo, mesmo no momento de mais estresse, porque ser demitido ou ter alguma perda muito grande, de qualquer forma na vida, é um momento muito estressante e o dinheiro vem para te dar essa tranquilidade. E a reserva de emergência nada mais é do que exatamente o que ela diz. Você tem um dinheiro guardado para emergências. É simples assim. O cálculo varia muito. A gente ouve pessoas falando alguma coisa entre 3 e 12 meses dos seus custos mensais. Eu digo que essa variação, né, essa gradação, vai muito do tipo de risco que você tem. Uma pessoa que é funcionária pública, que mora num imóvel próprio, tem riscos muito menores, né? As chances muito menores de precisar dessa reserva pode ter um valor menor. Uma pessoa que é autônoma, com 2 filhos, e precisa ajudar os filhos, realmente tem alguma coisa perto de 12 meses. Então, essa gradação vai muito de pessoa para pessoa. E já respondendo a sua pergunta, a Ilan falou que ela é super conservadora. Esse debate vai ser interessante porque eu sou super arrojada. Eu brinco que se aquelas níveis de investidor das corretoras, né, normalmente tem 3, né? Conservador, moderado, arrojado. Eu falo que se tivesse um tipo, você tá louca, eu tava lá, sabe? Eu invisto muito na bolsa, eu tô sempre em investimento de risco e tudo. Independente, eu sou um nível você tá louca e a minha reserva de emergência está numa renda fixa, pós-fixada, que a gente chama, de liquidez diária. O que isso significa? É uma poupança que você pode mexer a qualquer dia. É um CDB que está pagando 100% do CDI, mesma coisa que a taxa Selic, né? Elas são números muito próximos, que você pode mexer todo dia. É o Tesouro Selic. Eles são investimentos que têm exatamente isso que a Ilan falou. 0 chance de perda. Eles são ajustados diariamente, a poupança é mensalmente, né? Só no mês aniversário, mas eles são ajustados diariamente e você pode tirar a qualquer momento. Não adianta ter uma reserva de emergência na bolsa. Quem tinha reserva na bolsa em março se ferrou, porque no dia que precisou mexer no dinheiro, março, a bolsa caiu 30%. Teve dia que ela caiu 15% num único dia. Imagina, na hora que você precisa mexer no dinheiro, 15% dele desapareceu. Então, não importa o nível de risco que você quer correr como investidor, sua reserva sempre tem que estar no investimento mais conservador possível. Opa, Ilan? Eu ainda... eu sou conservadora porque eu sou... além de eu ser de uma era um pouquinho mais antiga do que a da Isabela, eu tenho assim, eu tenho os exemplos dos meus pais, dos meus avós. Meus avós, por exemplo, eram aquele tipo que guardavam dinheiro no colchão. Eles nem confiavam nos bancos, entendeu? Então, assim... Quantas notas de cruzeiro eu encontrei em 1996, 98, porque ficaram perdidas pela casa, gente. Guardadas, às vezes em vidrinhos, em cofrinhos e guardados. Eles espalhavam, porque eles não tinham confiança. E eu aprendi a duras penas que
o meu trabalho, o meu suor, eu trabalho muito para arriscar a perder alguma coisa. Então, sim, eu aplico sim, eu guardo sim, mas eu quero ter a segurança de que aconteça o que acontecer, eu não vou perder aquele dinheiro que eu guardei. Sempre vou ter aquela esperança de que o meu dinheiro renda, mas de forma segura. Essa é a minha intenção. E aí, se você me permitir, eu queria explanar para o pessoal um pouquinhozinho do que é cada aplicação para eles entenderem, né? Por favor. Um exemplo, por que a poupança ela é a aplicação que todo mundo faz em princípio, tá? Porque ela é a forma mais popular de aplicar o dinheiro no Brasil hoje em dia, mesmo não tendo uma rentabilidade. Eu acho que é porque ela é a aplicação mais acessível e porque possui um baixo risco. Não existe um valor mínimo para investir na poupança, nem imposto, nem taxa de administração que é cobrada em todas as outras aplicações que você tem. Além disso, ela tem um fundo garantidor de créditos que funciona como uma seguradora entre os bancos, né? E aí você fica com o seu dinheiro a salvo. Aí vai depois, e o CDB? O que seria o CDB? O CDB nada mais é do que um empréstimo que você faz para o banco. Né? O seu retorno, são os juros dessa operação. Que esses juros eles vão variar de acordo com o tamanho da aplicação, que é o porte da instituição e o prazo. Tá? Ele é um pouquinho mais complicado porque você pode comprar e, claro, você pode resgatar, mas se você resgatar antes do vencimento desse empréstimo, entre aspas, às vezes não compensa, né? Porque a conta da cobrança do imposto de renda, que é pela tabela regressiva, é alta. E o pior, se você tiver uma emergência e precisar resgatar aquele dinheiro ou parte dele, em menos de 30 dias do início da aplicação, você vai pagar IOF também e o CDB é mais interessante para quem quer deixar o dinheiro aplicado e deixa lá. No mínimo 2 anos. Deixa lá ele rendendo. É mais tranquilo. Então, eu queria aproveitar aqui a paradinha, registrar a presença do professor Jerkton aqui no nosso chat. E ele está colocando aqui 2 perguntas para vocês, né? Ele está dizendo que ele gostaria de saber a diferença entre renda fixa, com e sem o pagamento de juros semestrais, e se há vantagens e desvantagens nas 2 modalidades. Perfeito. Eu só queria complementar uma informação da Ilan. Como ela falou, com menos de 30 dias, né, no CDB você realmente paga IOF. Mas a gente hoje já encontra, antigamente o CDB era muito essa coisa de não ter liquidez, que a gente chama, né? Não poder mexer a qualquer momento. Hoje em dia a gente já encontra várias opções de CDB com a liquidez diária. Então ele te oferece uma taxa mais baixa e aí você pode sacar a qualquer momento. Obviamente, você vai ter um pagamento de imposto mais alto, de tudo que ela falou, mas o investimento é feito exatamente para te dar essa liberdade, tá? No final do dia, com esses juros a 2%, a diferença entre um CDB de liquidez diária e a poupança, que você vai pagar imposto no final, e a poupança é muito pequena. Então, eu sou muito contra essas regras de dizer assim, não pode investir na poupança porque a poupança é péssima. Poxa, se você está confortável com a poupança é a mais acessível que você tem, está vinculada à conta onde você vai ter uma questão, você vai ganhar, sei lá, 0,2% a mais no ano para ter o trabalho e tirar. Cara, se você já está ali, fica ali, não tem problema, tá? Não tem vergonha em ser conservador, não tem vergonha em investir na poupança, se funciona, fácil, tá? E eu acho que isso tem a ver até com a pergunta do professor Jackson, que é o seguinte: o que é essa renda fixa com juros e sem juros semestral? A gente falou que a gente tem os juros da aplicação. Se ele não tem juro semestral, é a ideia de um CDB, que ele vai render esse período todo e você vai receber esse juro composto do período no momento do resgate. Se você tem pagamentos de juros semestrais, que é o que acontece com alguns títulos do Tesouro Direto, por exemplo, a cada 6 meses ele te antecipa uma parte da taxa. No caso do Tesouro, cada pagamento semestral de cupom, que a gente chama, é 3%. Independente do título que você comprou, a taxa ele é 3%.
E aí, ele, na verdade, está tirando aqueles 3% de rendimento do seu dinheiro e te pagando, e o restante que fica no investimento continua rendendo. Vantagens e desvantagens. Vamos começar com as desvantagens. Cada vez que você recebe um cupom, você paga imposto de renda. A Ilan já falou, como você tem uma tabela regressiva na renda fixa, o primeiro cupom de 6 meses cai ainda na alíquota mais alta de 22,5%. Então, você ainda está sendo uma mordida bem grande aí do rendimento. A segunda desvantagem é você está tirando a base do juro composto, né? Aquela coisa do exponencial. Se você tira uma parte dela, você está com uma base menor para continuar o rendimento. Então, ele tende a ser um investimento que rende um pouco menos. Qual é a vantagem? Para uma pessoa que já está em qualquer fase da vida, na verdade, independente da idade, e que precisa de um fluxo de renda ao longo do tempo, o juro semestral é interessante. Então, alguém que já está programando o começo de uma aposentadoria, que está fazendo um complemento de renda, alguém que tem gastos com algum dependente que precisa de gastos mais altos em determinados momentos, você pode casar o pagamento do cupom com as suas necessidades financeiras. Legal, muito interessante, que tanto que a Ilan falou, quanto que a Isabela falou. E aí, o que acontece? A gente está falando, né, sobre essas taxas e tal, e tem essa questão da taxa Selic, né, a questão que é a taxa mãe da economia. Uma taxa tão baixa como nunca visto antes, né, no país, isso é vantajoso, não é? O que isso impacta nos nossos investimentos? Porque, como vocês já viram, né, temos vários perfis, né, galera? Vocês já viram a Ilan, perfil conservadora, a Isabela, o céu é o limite, vamos lá, deixa, né, acontecer. Essa questão da taxa de juros interfere, né, nos nossos investimentos ou não? Porque até o Manuel colocou aqui um comentário, né? A poupança com a atual taxa Selic acaba rendendo mais que o Tesouro Selic no período de um ano, devido aos seus descontos. O que a gente pode fazer aí? Ceylan, pode ser? Pode falar, Isabela, pode falar. Eu queria só comentar aqui, a poupança não rende menos do que o Tesouro Selic, tá, gente? A poupança rende 70% da Selic, a poupança nova, depois de 2008, 2009? 2008. Não sei a data exata. 8, por aí. 8. Então, todas as aplicações na poupança de 2008 para cá rendem 70% da Selic. Então, se eu pensar um ano a gente chega na alíquota de 20% sobre o rendimento. A poupança está rendendo 1,4 e o Tesouro Selic está rendendo ali alguma coisa, um 7, um 8. E agora, o Tesouro Selic até R$10 mil está isento de todas as taxas. Então, era mais uma vantagem, porque equilibrava muito mais a poupança. Isabela? Novo, não significa que você tirar o seu dinheiro e colocar no... Oi, repete aí que travou. Volto. De novo, isso não significa que você precisa sacar tudo da poupança e para o Tesouro Selic, tá, gente? Vocês estão vendo que a diferença é muito pequena, só queria desmistificar isso aí. A taxa Selic baixa tem suas vantagens e desvantagens. Se você pensar que o brasileiro era muito preso à renda fixa, porque a gente veio de 4 anos atrás de uma taxa Selic 14, em que você não precisava correr riscos para ganhar bastante dinheiro, você tendo aplicações conservadoras, você fazia uma multiplicação rápida do patrimônio, a taxa 2% deu uma surtada, assim, as pessoas ficaram um pouco desesperadas de ver as rentabilidades tão baixas. Por outro lado, essa taxa é a que norteia várias outras da economia. A taxa de empréstimos para empresas, a taxa de empréstimo imobiliário, acaba sendo puxada para baixo. Então, você estimula setores da economia. A taxa de Selic é feita exatamente para isso, para moderar a função da economia, o ritmo da economia e controlar a inflação. Então, a taxa baixa é favorável à Bolsa, não só porque as pessoas têm que migrar para um investimento
mais arrojado se quiserem melhorar o seu rendimento, mas também porque as empresas conseguem financiar a dívida mais barata, com isso conseguem fazer investimentos mais robustos, que quando você taxa estava 14, desestimulava muito o empresário a fazer isso. Perfeito. E novamente, para sempre deixarem o microfone desligado. E se vocês quiserem, galera, podem colocar as dúvidas de vocês, os questionamentos de vocês aqui no chat. Fique à vontade, estou acompanhando tudo, vou vendo aqui. Tem até uma outra pergunta já que eu vou passar para vocês aqui, o pessoal que está colocando, né? Duas, na verdade. Mas, Ilan, a Isabela, né, ela falou sobre a modernidade, né, de você hoje em dia com o celular aplicar, enfim, tudo mais. Qual é a vantagem disso para o investidor? Né? Vou até trazer do seu exemplo, né, um perfil mais conservador, né? Isso é bom, é ruim? Porque, por exemplo, eu conheço gente, né, pessoas próximas da família mesmo, que falar e colocar no Tesouro Direto o dinheiro, usar o celular, é algo assim, para ele, nossa, ele pensa que alguém vai tomar todo o dinheiro dele. Como que a gente poderia fazer com que essa pessoa viesse também para esse mundo digital sem medo? Eu acho, olha, antes de mais nada, Isabela, eu sou sua fã, viu? Você é fera. Mas eu acho essa parte assim, Anderson, eu acho que é paranoia, não pode. Eu acredito, a facilidade de se investir hoje em dia, a diversidade de aplicações e informações disponíveis, a enorme variedade de produtos no mercado que são focados, direcionados a diferentes segmentos e perfis de clientes, eles visam atender às suas demandas e necessidades, né? Sem falar da flexibilidade de você não precisar sair de casa para ir a uma instituição financeira. E ainda tem a questão da janela de horário, né? Que para muitos produtos que são disponibilizados assim, eles estão 24 horas por dia, a operação é 24 horas. Então, isso já foi. Hoje em dia, você tem que apostar na modernidade, você tem que estar com os dois pés na era da internet, da informática e de tudo. Quanto às custas, né, apesar da promessa, em função da própria tecnologia, eu não tenho visto uma redução significativa de taxas, não. Taxas, impostos, ou algo que valha a pena em termos de remuneração líquida. Então, assim, vamos aguardar que a competição do próprio mercado traga esse tipo de coisas. Nesse quesito, eu só tenho visto os bancos online que operarem sem custo algum, o que já é uma boa opção. Mas de uma coisa deve ser bem observada, que são os diferentes públicos, tá? Em especial o público pessoa física, para ter um mínimo de desenvoltura com a tecnologia. Eu acho que basta você buscar, você aprender a operar, e aí as coisas ficam mais fáceis, tá? Porém, muita gente ainda não tem acesso a essa tecnologia. E, às vezes, o próprio pacote de dados do teu próprio celular, ele não te habilita a você entrar, a você pesquisar, a você operar e a você investir. Então, tem aqueles que têm aversão à tecnologia, claro que tem. Mas, assim, muitos são por questões de resistência à mudança do que qualquer outra coisa. Tá? Em especial quando se trata realmente de dinheiro e investimento, porque a pessoa acha que por você estar com o celular na mão, que as coisas vão escoar entre os dedos, e não é bem assim, né? Com certeza. E eu vou dar até, não é de investir, né, mas vou dar um exemplo, né, pessoal. Por exemplo, eu tenho um filho pequenininho, né, vai fazer 9 meses agora, e na madrugada ele acorda, né, para mamar. E a minha esposa, ela usa o celular para pagar contas, para comprar algumas coisas que são necessárias na madrugada, ou seja, 24 horas por dia ele está funcionando, ele nos ajuda muito nesse sentido. E agora eu vou pegar um pouquinho das perguntas aqui do pessoal que está chegando no nosso chat. A primeira pergunta é do Luiz Antônio. Luiz Antônio, um grande abraço para você. Para quem não conhece, esse é o Doutor Finanças, tá? O Luiz Antônio. Depois, ele já veio aqui na Castelo no ano
passado, né? Ele veio aqui, trouxe uma palestra, poxa, muito legal para a gente. Inclusive, teve até nessa palestra, uma aluna estava indo tomar uma decisão errada, depois da palestra dele, ela conseguiu tomar a decisão certa, né? Foi, acho que, de um financiamento imobiliário, agora não lembro. Mas olha só a importância, né, das nossas palestras. E a pergunta que ele faz é: se eu vender cota do fundo imobiliário por um preço abaixo do custo médio, não preciso me preocupar com DARF de IR no mês seguinte? Né? Eu acho que a gente pode até perguntar, né, o que seria esse fundo imobiliário também? Tá, ele está falando do LCI, que é a letra de crédito, não? De cota de fundo. Do fundo imobiliário que é negociado na bolsa. Você quer explicar, Ilan? Não, pode explicar. Então, tá. Como é que funciona um fundo imobiliário, gente? Eu digo que um prédio casou com uma ação da Bolsa de Valores e eles tiveram um filhinho, né? É bem essa a ideia. Então, imagina, a gente está aqui no Rio, imagina um daqueles prédios enormes pode ser da Rio Branco, da Presidente Vargas, que seja. Você pode ter vários donos, cada sala tem um dono, mas você pode ter uma pessoa que é dona do prédio inteiro, que costuma ser uma instituição. É muito raro você ter uma pessoa física dona de um prédio inteiro. E essa instituição fala: olha, eu tenho esse prédio aqui, ele custou 10 milhões e eu quero transformar ele num investimento. Como é que eu faço? Eu transfiro ele para dentro de um fundo, que é um fundo imobiliário, que ele tem o único objetivo de investir em imóveis. Então, você tem fundos de investimento que podem investir em diversos ativos e o fundo imobiliário que só pode investir em coisas relacionadas a imóveis. Então, estou imaginando um prédio físico, ele colocado dentro desse fundo e fala: olha, esse prédio vale 10 milhões, eu vou emitir 10 milhões de cotas a R$1. Você pode ir lá, pegar R$1, comprar 10 milhões avos desse prédio. Isso, cara, você negocia essa cota na bolsa. Então, existe um código de negociação igual uma ação e você negocia lá na bolsa. Como é que você ganha dinheiro? De duas formas. Primeiro, o prédio pode valorizar. E ele normalmente valoriza até dentro da negociação da bolsa, assim como uma empresa. Então, é isso que o Luiz está perguntando. Se eu ganhar mais do que o valor médio da cota, eu vender por um valor mais alto, eu ganho dinheiro. Mas esse prédio também está sendo alugado para os diversos inquilinos. Existe um administrador do fundo que é responsável por administrar o edifício de todas as formas, garantir que o elevador está funcionando, que está tudo em dia, pagar os impostos e receber os aluguéis. Ele tira todos os custos, inclusive o pagamento dele, e repassa aos cotistas uma proporção que a gente chama de dividendo, que nada mais é do que um aluguel. Então, o fundo imobiliário funciona exatamente assim, só que a cota é negociada na Bolsa de Valores. Como é que a gente paga imposto de renda variável? Acho que aí a Ilan pode até entrar melhor do que eu, porque a gente entra via DARF, é outra história. Na realidade, quando você aplica em bolsa e você tem um ganho, você paga o imposto em cima daquele ganho. Você comprou uma determinada ação por um valor e você vendeu por um valor mais alto. Então, a diferença entre o que você comprou e o que você vendeu, você vai pagar imposto de renda. E esse imposto de renda, você tem que fazer o pagamento dentro daquele mesmo mês que você ganhou. A apuração, você faz a apuração do imposto de renda e você paga dentro do vencimento que o DARF dá. Não é no mesmo dia da aplicação, não, tá? Você tem aquele mês de apuração e você paga no último dia útil ao valor que ao mês que você recebeu aquele ganho. E assim, consecutivamente, todos os meses, você aplicou, comprou na bolsa, você vendeu e você ganhou, você tem que pagar o imposto de renda. Não é como se você fizesse juntar o ano inteiro para depois, então, você pagar da tua declaração de imposto de renda. Não, é diferente. Isso aí é apuração mensal. Legal. Isso é importante, que aí eu acho que daí já gera possivelmente novas palestras, né, para a gente poder trabalhar essa questão do imposto de renda.
Quem sabe a gente já deixa até previamente marcado para abril do ano que vem, que eu acho que vai ser muito interessante, né? E aí outra pergunta que chega aqui para a gente é o que seria esse Tesouro Selic? O Tesouro Direto assim como lembra que a Ayla falou que o CDB você empresta dinheiro para o banco, o Tesouro Direto você empresta dinheiro para o governo federal. No Brasil, só o governo federal é o único ente governamental que pode emitir dívida. Então, o Tesouro Direto foi uma forma em que eles conseguiram popularizar para que pessoas como nós pudéssemos comprar uma parte dessa dívida. Existem 3 tipos de título. O Tesouro Selic, que é o que a gente falou, que rende diariamente o equivalente a uma proporção diária da taxa Selic. Então, ele pega, hoje está 2% no ano, ele calcula o quanto é isso em 252 dias, porque investimento só rende dia útil, isso é uma pegadinha pra caramba, não divide em 360, gente, 252, e ele te paga isso diariamente. Existe um outro título que é chamado IPCA+, que ele te rende a inflação, mais o que a gente chama de juro real. Então, a gente está vendendo um IPCA mais 2026, IPCA mais 2,5%, mais ou menos. Então, ele vai calcular a inflação de 2020, dá mais ou menos 2%, vai somar 2,5% e te pagar. Ano que vem vai fazer o mesmo cálculo, mais 2,5%, e vai te pagando isso em juros compostos até a data limite do pagamento. E a gente tem o chamado Tesouro Pré-fixado, que é uma taxa fixa que é negociada, você aceita, né, no momento da compra, independente do que acontecer, tanto com a Selic quanto com o IPCA, ele vai te pagar aquela taxa anualizada pelo período do rendimento. E complementando aqui o que a Isabela falou, ela falou que o Tesouro Brasileiro nada mais é do que uma forma de você fazer um empréstimo para o governo, né? Então, como a chance de o Brasil quebrar e o governo dar um calote é baixa, o risco desse tipo de aplicação também é mínimo, né? E você pode, inclusive, começar com R$30, tá? É tranquilo. Você pode fazer também, você pode comprar e vender dentro do próprio site do Tesouro Direto. Show de bola. Em relação a isso, até uma pergunta, né, que muitos fazem. Por exemplo, a Isabela deu o exemplo do IPCA 2026, né? Pode ter rendimento negativo? Pode. A gente vai entrar aqui num... Vou tentar simplificar, porque marcação a mercado é um nó, assim, enorme. Então, vamos lá. Isso funciona para títulos indexados, títulos de renda fixa em geral, que tem alguma coisa pré-fixada, e serve também para fundos de investimento. O que a gente chama de marcação a mercado? Você fala, poxa, Isa, eu comprei um IPCA mais 2,5%, mas ele está dando rendimento negativo. Como é que pode se eu tenho IPCA? Todos os dias existe o preço do título. Esse IPCA mais 2,5% reflete no preço de negociação do título. Esse preço flutua diariamente com o mercado. Não é na mesma intensidade que a bolsa, mas é a mesma lógica. Dependendo da oferta e da demanda dos títulos, da situação econômica em geral, o preço desse título sobe e desce. Tá? E aí, esse preço que sobe é a marcação do mercado daquele dia. Então, imagina, eu comprei um título IPCA mais 2,5%, que na verdade o preço do título é R$2.500. Se amanhã teve um problema no mercado, uma crise, as pessoas não vão querer pagar 2.500, vão querer pagar menos, porque elas estão assustadas, estão com medo. Então, o preço do título caiu e você vê o seu gráfico cair. Isso não significa que você vai receber menos. Se você ficar com o seu título até o prazo de vencimento, você vai receber o seu IPCA mais 2,5% que foi contratado. Essa marcação diária só é válida para quem vai sair do investimento antes do prazo. Por isso que a gente diz que para quem não sabe se vai precisar do dinheiro no meio do caminho, não entrar nesses investimentos. Porque pode acontecer de você precisar do dinheiro no momento ruim do mercado. E uma coisa que é um pouco contraintuitiva, Anderson, é que o pessoal fala assim, poxa, mas no momento da crise vira IPCA mais 5%, por que o preço cai? Porque a relação entre o juro e o preço é inversamente proporcional. Então, é contraintuitivo para quem não está acostumado ao meandre do mercado.
Perfeito. Anderson, Oi. Anderson, deixa eu só fazer uma pequena observação aqui, que foi deixada de falar até por mim mesma, tá? Com relação a imposto de renda sobre os ganhos nas bolsas, na compra e venda de ações, que você só paga o imposto de renda quando você negocia dentro do mesmo mês vendas acima de 20 mil, tá? Ah, sim. Ó. Mas fundo imobiliário não conta, gente. As pessoas se confundem muito. É só para ações, tá? Para Fundo ações, imobiliário, exatamente. você paga qualquer ganho. Ganha em R$1, vai recolher 20 em cima de R$1. Vai pagar 20 centavos. Não vai pagar porque o DARF mínimo é 10, mas você vai precisar pagar esses 20 centavos em algum momento. Olha só, isso é uma informação importante, né? Porque muitas das vezes a gente não sabe essas coisas. Foi que a Elan falou lá no início, galera. Nós precisamos conhecer, estudar isso, para depois a gente começar a fazer alguma coisa, né? Porque vai que foi que a Isabela colocou. Você coloca teu fundo de emergência tudo nisso. E aí acaba perdendo dinheiro e você não vai ter o fundo de emergência, não vai ter nada, vai ficar a ver navios. A verdade é essa. Exatamente, Anderson. Inclusive, eu já até vi pessoas que, por exemplo, eles estão de posse do dinheiro que não é deles, tá? Mas aí vem aquela luz que acha que vai ganhar do dia para outro, vai duplicar ou triplicar aquele valor. E aí vai e aplica na bolsa, e no dia seguinte, aquelas ações que hoje estavam lá em cima, no dia seguinte estão lá embaixo e ele perdeu tudo. Sabe? Aí a pessoa fica desesperada porque não sabe de onde vai pegar dinheiro para repor aquele dinheiro que não era dele. Isso é muito complicado. Então, realmente, tem que ter um estudo muito profundo para poder, então, você começar nesse tipo de aplicação. Olha só. Galera, estudem porque vale a pena. A Elan aqui, depois eu vou pedir para elas disponibilizarem o Instagram delas, né, os contatos delas, para vocês entrarem em contato, né, com elas, para vocês aprenderem mais sobre isso. E a Rosângela, ela pergunta aqui, né, existe uma relação entre PGBL e VGBL? Isso é uma aplicação? Isso é negociado na Bolsa de Valores, né? O que vocês acham? Bom, se a Isabela permitir, eu posso dizer para ela o que é posso fazer a diferenciação entre o que é PGBL e o que é VGBL, né? Tá? Porque esses fundos de previdência é uma clássica opção de investimentos de longo prazo, focado na sua aposentadoria, tá? Mas, como no caso da poupança, apesar de ser muito popular, não quer dizer que se trata necessariamente de uma boa alternativa, tá? Porque no momento de escolher o plano, você tem duas opções, que é o PGBL, ou Plano Gerador de Benefícios Livres, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefícios Livres. Dentro dessas duas siglas que tão conhecidas, o GBL ele é indicado para quem faz declaração de imposto de renda completa, tá? E para quem tem despesas também dedutíveis com valor maior do que 20% dos rendimentos obtidos durante o ano. Então, o PGBL é interessante porque tudo que você paga no decorrer do ano, você consegue até o limite de 12% da sua renda de utilizar isso para descontar no seu imposto de renda. Já o VGBL, por sua vez, é para quem faz a declaração simplificada, aqueles que têm apenas uma fonte pagadora ou poucos gastos que podem ser deduzidos. Se você for autônomo ou profissional liberal, o VGBL é a opção mais indicada. No PGBL, você paga menos imposto agora, nesse momento, e consegue acumular mais renda, pois as contribuições ao plano podem ser descontadas da sua declaração. Eu acabei de falar sobre isso, declaração do imposto de renda. Só tem uma... Já o imposto do PGBL, ele só será cobrado bem lá na frente, no momento do resgate da sua previdência. Já o VGBL, você não pode descontar de suas aplicações do imposto, mas na hora de resgatar, você só paga o imposto sobre o rendimento de suas aplicações e não sobre o total resgatado. Me corrija se eu estiver errada, Isa. Não, está certíssima.
O que eu acho que é importante a gente chamar a atenção, Rosângela, é o seguinte. Sabe quando você vai numa loja? Eu gosto de dar o exemplo de uma loja de chocolate, em que você pode comprar, você escolhe o tamanho da caixa e você pode escolher que chocolates vão dentro. O PGBL e o VGBL é essa caixa. Você decide o que funciona melhor para você na questão de tributação. O rendimento da sua previdência, na verdade, é de uma outra escolha que você precisa fazer, que é qual é o fundo de investimento que vai efetivamente receber o seu dinheiro. Se a gente olha profundo, a gente precisa, na verdade, analisar os que rendem mais e se esse fundo especificamente é uma boa aplicação. Minha especialidade é previdência, né? Eu adoro falar sobre isso. A minha experiência nesses anos aí já mostraram o seguinte: eu olhar para os fundos de previdência oferecidos pelos bancos, eles não costumam ser boas opções. Eles não têm um gerenciamento que seria, vamos dizer assim, de elite, tá? A gente consegue encontrar investimentos melhores fora dos bancos e eles têm taxa de administração alta. Se você contrata o seu plano de previdência numa seguradora independente, que tem gestores independentes, essas mesmas pessoas que negociam na bolsa todo dia, que são especialistas, que estão há anos, você consegue rendimentos muito interessantes, não só porque o rendimento do produto é bom, mas pelo que a Aylan falou. Você não paga imposto de renda durante esse período todo, você está adiando. A gente chama de diferimento, né? A galera que está aí formando em contabilidade, é o diferimento fiscal por 20, 30 anos. E a gente volta naquele assunto inicial. O potencial exponencial desse produto se torna muito bom. Agora, pode falar, Aylan. Não, desculpa, continua, depois eu complemento. Eu só ia fechar dizendo que a Aylan começou dizendo, é um investimento de longo prazo. Só vai valer a pena fazer uso desses benefícios, de fazer uso dessa estrutura, se você for ficar pelo menos 10 anos acumulando dentro do plano. Exatamente, Isabela. E o que acontece? Eu vivenciei, porque como eu também sou especialista em declaração de imposto de renda de pessoa física, eu passo muito por isso. Esse ano que passou, eu tive um cliente, por exemplo, que o grande perigo desses VGBLs e PGBLs, eu digo o seguinte, é a mal orientação que às vezes os gerentes de bancos dão para os clientes. Eu tive um cliente que vendeu uma fazenda e ele pegou o dinheiro, o gerente do banco aconselhou ele a investir no VGBL, mesmo ele dizendo para o gerente que ele ia precisar desse dinheiro no ano seguinte. E o que aconteceu? Ele pagou um valor enorme de um dinheiro que já era dele, pagou um valor enorme de imposto de renda sem necessidade, entendeu? Então, assim, eu acho que vai muito da orientação que você passa para o teu cliente. Porque se você explicasse que isso aí é um rendimento, é uma aplicação que você tem que deixar no mínimo 10 anos, 15 anos, para depois então vir o retorno, seria muito mais fácil, mas as pessoas não falam isso. E aí as pessoas terminam fazendo um VGBL, precisam daquele dinheiro, vão lá e sacam e pagam um caminhão de imposto de renda. Porque além do que é retido na fonte, ainda tem na hora do ajuste da declaração de imposto de renda, você ainda paga mais também. Nossa. Então, galera, atenção nessa parte. Muita calma na hora de decidir. Consultem, porque aí vocês vão conseguir. Uma próxima pergunta, né, do Pablo. Posso investir em sistema especial de liquidação e custódia fora do Brasil? As pessoas confundem muito, tá, gente? Esse é outra Selic, tá? São duas Selics diferentes. É a Selic taxa e é a Selic sistema de custódia. O sistema de custódia nada mais é do que a estrutura nacional para garantir a custódia dos títulos. Então, hoje em dia, ela está dentro da estrutura da B3, que é a Bolsa Brasileira, e que registra o seu título, tá? Então, você não investe no sistema, nessa Selic. Porque quando você joga Selic na internet, às vezes você pega esse resultado, tá? Você não investe na Selic. A Selic é puramente a estrutura que garante o registro dos títulos. Se você vai investir fora do país, existe um outro sistema no país. É nacional nessa estrutura. Então, vai mudar conforme o país onde você está investindo. Olha só que interessante. E, alinhado a isso, né,
eu não vou saber o tempo, né? Mas eu acho que agora ficou mais acessível investir fora do Brasil, não é? Ficou mais, vamos dizer assim, fácil. É isso mesmo? Ficou mais tranquilo a investir fora do Brasil? Então, tem basicamente duas formas de você fazer isso, tá? Você pode abrir uma conta numa corretora no exterior. Eu vou até emendar aí na pergunta, o Gabriel acabou de perguntar de BDR, vou chegar lá, que existe uma mudança agora na legislação. Você pode abrir uma conta numa corretora no exterior, remeter o dinheiro. Isso ficou muito mais fácil nos últimos anos. Costumava ser muito caro e se perdia muito dinheiro nessa remessa. Se tornou mais fácil, mas a Ilan, como contadora, pode dizer a dor de cabeça que é declarar isso. Porque você está lidando com duas legislações diferentes, você precisa declarar no país, ver se tem acordo de dupla tributação, se não tem, traz para cá, como é que você pode trazer. Então, assim, é fácil, mas não significa que é simples. Por outro lado, você pode investir no exterior sem sair do Brasil, de diversas maneiras. Se você, por exemplo, quer se expor a moedas estrangeiras, você consegue fazer isso via mini contratos na bolsa, que aí é muito mais arriscado, mas você pode para investimento de mais longo prazo. Se você quer investir em ativos no exterior, você consegue encontrar isso em fundos multimercado, por exemplo, multimercado macro que acaba investindo em outros países, ou em fundos especializados de investimento no exterior. Para cliente de varejo, que são as pessoas normais como eu e vocês, que têm até R$1 milhão investido, os fundos investem no máximo 20% só no exterior. Se você tem mais do que esse valor investido, você tem acesso a fundos especiais que passam dessa proporção. E aí, o que é o BDR? O BDR é investir em ações do exterior sem sair do Brasil. Chama Brazilian Depository Receipts. O que acontece? No caso do Brasil, é a B3, ela compra a ação de Apple lá fora. A ação de Apple não pode sair, ela é só negociada na Nasdaq. Ela compra lá fora e aqui no Brasil ela fala, olha, eu tenho recibo para 500 ações de Apple. Eu posso vender 500 Apples aqui, você não recebe a ação, mas você recebe esse papel que significa exatamente a mesma coisa. Até 1º de setembro desse ano, só poderia investir em BDR investidor qualificado. A partir dessa data, qualquer investidor de varejo consegue investir. Isso significa que eu posso abrir o meu home broker amanhã e fazer? Não. Espera-se que pelos próximos setembro, mais de 2 meses, 3 meses, a gente ainda tenha a organização, tanto da B3 quanto da CVM, para registrar esse tipo de investimento. Depois disso, eles vão ser negociáveis na Bolsa com os códigos que já existem hoje, vocês podem olhar no site da B3, e lote mínimo de 10 BDRs. Show de bola. Isso é muito legal, porque vai tornar mais acessível para muitas pessoas. Chegou, na verdade, 2 perguntas aqui, né? E uma pergunta interessante, porque o Richard, ele confessa aqui, né? Sou leigo. Eu queria uma dica, né, de como, para iniciante, como que ele pode fazer o investimento do dinheiro dele, que já está guardando há muito tempo, quais são esses primeiros passos, né? Eu acho que isso é interessante quando a gente já fala, olha só, preciso de ajuda, né, do que propriamente já começar a ir fazendo, enfim, isso acho que é muito legal, né? Eu, quando comecei os investimentos, eu falava, olha só, até para o Luiz Antônio, né, eu perturbava muito o Luiz Antônio, né, nesse sentido, porque, Luiz, me ajuda, como que eu vou começar isso, né? E como que quais dicas assim, a gente poderia dar para o Richard? Olha, na realidade, eu vou deixar para a Isabela, que ela é mais arrojada e meia, porque eu, como conservadora, eu só vou falar para ele, só coloque seu dinheiro no investimento que você vai ter uma rentabilidade certinha, xizinho, e você vai ter uma coisa garantida. Mas eu vou concordar com a Ilan que esse é sempre o primeiro passo, tá, gente? Eu sou a maluca da bolsa, mas eu já tive um momento em que eu tinha 100% de renda fixa. Porque a renda fixa ela é mais simples da gente entender, essa estrutura de estou emprestando e recebendo um rendimento por isso. E ela é o primeiro passo, até porque a gente já falou, se o primeiro investimento é sempre a reserva de emergência,
ela sempre vai ser numa renda fixa. Eu falo isso em todas as lives que eu faço, gente. Eu falo isso muito, especialmente para quando eu estou falando de gente jovem, que é o caso de universitário. Não existe nenhuma carteira de investimentos que é 100% bolsa. Isso não existe. Eu sou uma investidora arrojada e eu tenho 40%, às vezes até 50% do meu patrimônio em renda fixa. Não existe isso de, eu vou botar tudo na bolsa. Não dá. Isso não é lógico. Então, para quem está começando, concordo com a Ilan, começa com uma coisa mais simples, começa com uma renda fixa que você entende, começa investindo em títulos que você sabe que você não vai precisar sacar antes para você não sofrer as penalidades. E aí, se você em qualquer momento tiver situações, a gente aprende fazendo. Eu já errei muito, né? É na situação que a gente aprende. Então, comecem devagar e vão aumentando o risco gradativamente conforme vocês vão se sentindo confortáveis. Não adianta chegar e colocar tudo all-in, que nem ficha de pôquer, porque não funciona assim. Não é para todo mundo, tá? Eu brinco que durante a pandemia, tava bolsa derretendo 15%, eu estava assando biscoito, porque eu estava plena. Porque é o tipo de risco que, para mim, eu entendo a lógica, eu sei por que o meu dinheiro está ali, eu entendo o momento e eu estou tudo bem. E tinha gente ligada, desesperando, cliente me ligando, e eu falo, cara, para que você está ligando? Você vai sacar o dinheiro? Não. Então, para que você está ligando? Então, é entender isso, como você funciona como investidor. Eu acho que esse é o primeiro passo de tudo para você fazer bons investimentos que vão te deixar tranquila. Você vê que a Ilan está pleníssima ali com a renda fixa dela. E ela está super feliz e está perfeito. Isso não torna dela uma investidora melhor, pior. Ela é só uma investidora diferente de mim. E a carteira dela funciona para ela, a minha funciona para mim e está tudo bem. Falando nisso, Isabela, obrigada, viu? Obrigada por eu ser uma investidora bem conservadora. Obrigada por me apoiar. Mas deixa eu falar só uma coisinha. Eu tenho um filho meu que ele está no colégio naval e ele recebe um soldo, né? A Marinha paga para o aluno estudar. Desde que ele entrou, já está no 3º ano, já termina o ensino médio agora em dezembro, ele vem ganhando o dinheirinho dele e como ele é de menor, eu que faço todas as aplicações dele. Todo o dinheiro que ele ganha, eu aplico. Quando foi em fevereiro, ele teve uma aula lá de rendimento de aplicações e etc. E ele passou uma mensagem para mim, todo cheio de marra, dizendo assim, mãe, eu quero que você pegue o meu dinheiro e aplique aqui, aqui e aqui. Aí eu, tá. Eu entrei, depois eu olhei e vi o que era, só que eu não apliquei. Aí entrou a pandemia. E quando foi no mês seguinte, ele me ligou apavorado. Mãe, você aplicou o meu dinheiro? Eu falei, claro que não, eu apliquei em outras coisas. Porque tudo tinha virado, né? Tudo ficou negativo, as aplicações. E aí ele viu que ele ia perder dinheiro ali. Eu falei, não, filho, se você quer entrar nesse mercado de aplicações e etc., estude bastante. Depois que você estudar, aí sim, eu dou até o meu para você aplicar, mas enquanto isso, não. Olha, isso aconteceu lá em casa, tá? Começou 2-3 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, que meu pai parou de aplicar o dinheiro dele e agora ele só me liga. Eu acho que, não sei se eu queria que tivesse continuado, porque assim, meu pai... Olha só que interessante. E ainda bem, Ilan, que você não fez o que ele pediu, né? Porque senão ia ter um problema gigantesco e às vezes a gente não tem noção, né? A gente tem que começar mesmo... Obrigado por essas dicas, né? Que a Isabela colocou bem, né? Se a Ilan tá feliz, tá numa boa, né? Acho que a gente tem que estar... Os meus investimentos, Anderson, eles são diversificados. Eu aplico na poupança, sim. Eu aplico no fundo de investimento, sim. Eu aplico em LCI, sim. Tá? Eu aplico em CDB, sim. E deixo. Vai lá. Tem aquela parte onde eu sei que eu posso pegar a qualquer momento, mas também tem aquelas aplicações que estão em 2 anos já, eu sei que eu não vou mexer. Tá? Para poder ter aquela rentabilidade. Tem umas que até são daqui a 3 anos que eu vou mexer também. Mas eu já sei quanto que elas vão render também. Olha só que interessante. E a Ana pergunta aqui, né? E para pessoas de terceira idade, né? E que vivem de aposentadoria, né? Como que ela pode, o que ela pode fazer, né? Nesse momento, nesse outro estágio da vida?
Eu digo que a primeira coisa que ela tem que fazer é ela não cair na conversa de empréstimos, porque uma das coisas que eu mais pego entre o meu público da terceira idade que faz declaração de imposto de renda comigo são os vários empréstimos que eles fazem e muitas vezes sem necessidade, porque o gerente é muito bonzinho, porque pediram para fazer e aí você vai. Tem lá, tem empréstimos que são feitos porque eles estudam que a pessoa que está aposentada, ela já tem aquela renda garantida, então ficam entrando em contato para pedir para a pessoa aplicar em tal coisa, para a pessoa comprar tal coisa, aplicar também, principalmente, me fugiu o nome, meu Deus do céu, estou com isso na ponta da língua. Oi? Consignado? Isso é um empréstimo consignado, sim, mas eles vão muito também. Me fugiu realmente a palavra. É quando eu quero comprar um carro e eu vou para consórcio, financiamento. Consórcios. Aí tem consórcio de carro, consórcio de moto, consórcio de barco, e a pessoa às vezes nem sabe o que está fazendo. E tem assim uma penca de coisas dentro do extrato de conta corrente deles ali que eles nem sabem o que é. Então, eu acho que essa é a maior preocupação que o aposentado tem que tomar antes mesmo de pensar em investir em alguma outra coisa. E agora, uma outra coisa que eu vejo também é que o pessoal da terceira idade, eles apostam muito na poupança e em letras de crédito imobiliária. Tem muitas pessoas que investem nisso, porque é uma coisa mais segura e o que eles querem é segurança. Legal. Não só isso, a Ilan falou, por exemplo, de você saber o prazo do seu investimento. Quando a gente está falando de investimentos mais arrojados, e a gente pensa logo na Bolsa, mas vários fundos multimercados, o próprio fundo imobiliário, quanto mais arrojado é o investimento, maior o prazo que você deveria deixar ele lá para você ter aquele rendimento esperado. Então, quando a gente investe, por exemplo, em fundo de ações, você vai conversar com o gestor de um fundo de ações, ele fala, invista num fundo e coloque uma quantia de dinheiro que você não espera sacar antes de 5 anos, por exemplo. Porque é um período de maturação. Você vê, a gente já viu fundos que caíram 10%, 15% na crise do Covid em março e já estão se recuperando. Então, se você ficar muito imediatista, isso não funciona. Quando a gente olha para o aposentado, o horizonte de investimento dele já é naturalmente mais curto. Então, naturalmente, a carteira de uma pessoa de idade mais avançada, independente, eu vou ser uma velhinha super arrojada com uma carteira de ações infinitamente menor, porque o meu horizonte de investimentos é menor. Então, é muito normal. Existe, não sei se vocês já ouviram, a gente falou da regra do 50, 30, 20, existe a regra do 80 menos a idade. Não sei se vocês já ouviram isso. Já ouvi falar. Para quem não conhece, é assim, muita gente perguntar qual é a proporção ideal de ações na minha carteira, por exemplo. Existe uma conta mágica que você pega 80 e diminui a sua idade, e aquela deveria ser a proporção de ações. Então, eu tenho 30, 80 menos 30 eu deveria ter 50. Uma criança poderia ter um nível muito maior, porque ela tem ainda muitos anos até conseguir resgatar o dinheiro. Eu acho meio pasteurizado, eu sou meio contra essas regras pasteurizadas, porque eu conheço pessoas na minha idade que não têm estômago para 50% em renda variável. Mas eu acho que indica muito bem para alguém de idade mais avançada que você não pode ter uma variação muito grande no seu portfólio no momento da vida em que você já está usufruindo do dinheiro que você guardou esse tempo todo e não só fazendo o patrimônio crescer. Interessante isso, né? E o que a Ilan falou, né, sobre o empréstimo, já vivenciei isso na família. É uma coisa assim, é uma dor de cabeça, porque você quer sair depois, não consegue, você está... Enfim, graças a Deus, a pessoa da família já está saindo, faltam, se não me engano, 10 parcelas, está saindo, mas foi essa coisa, né? Empréstimo em cima de empréstimo, para depois sair foi complicado, mas está saindo. Só que agora, por circunstâncias da vida, né? O filho dessa pessoa que está controlando tudo, né? Então está mais tranquilo. E a pandemia ajudou.
a pandemia ajudou muito, porque teve que ficar em casa, né? Então, um controle muito maior e foi algo assim, nossa, o dinheiro sobra, o dinheiro está sobrando. Anderson, mas infelizmente, às vezes, a pessoa que contrai esses empréstimos consignados por conta da aposentadoria, eles nem sabem que pegaram o empréstimo, tá? Porque não precisam, eles têm dinheiro suficiente em aplicações já na própria conta, e aí você vai ver, ele tem um valor enorme de empréstimo e não sabe nem por que foi pego esse empréstimo. Então, por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado com isso, principalmente as pessoas da terceira idade. O que acontece muitas vezes é uma coisa que o Luiz, o nosso doutor Finanças, aí ele fala muito, com relação às viúvas. Elas, às vezes, elas não estão acostumadas, elas recebem, de repente, cai no colo delas, por conta do falecimento do marido, umas rendas extras que elas elas não sabem lidar com isso, elas não sabem como aplicar nem nada, e elas ficam nas mãos dos bancos e termina cometendo erros que, se fosse uma pessoa que já tivesse toda uma vivência e experiência dessas coisas que acontecem no dia a dia, não cairiam nessa, entendeu? Então, é isso que às vezes a gente tem que ter um cuidado maior, ter um segundo olhar e explicar mais para essas pessoas. Então, você está sem som. Desculpa. Não tinha parado para pensar nisso e é verdade. É uma coisa muito legal. E uma outra pergunta aqui que chega do Luiz Antônio para a Ilan, sobre finanças femininas. É verdade que as mulheres elas são mais consumistas do que os homens? Claro que não. Claro que não. Tá? Isso é um mito que a gente tenta, que eu pelo menos tento desmistificar, tá? Porque, nossa, o que mais tem aí, que eu mais conheço aí também são mulheres econômicas pra caramba, que não gastam com nada. Existem, claro, muitas mulheres que são consumistas, mas essa é uma parte da minha vida que eu estou me dedicando para que isso não aconteça, para passar essas informações e esses ensinamentos para que aquelas que realmente não conseguem se controlar e gastam com tudo, deem uma parada. Mas muitas mulheres são até, inclusive, mais seguras, tá? Mais firmes do que muitos homens. Tem muitos homens que gastam muito também. Então, assim, dentro de um comparativo, eu acredito muito na palavra mito, tá? Não acredito muito que seja verdade, não. Concordo com você, concordo. Eu tenho aqui a minha esposa, nossa, é um equilíbrio muito bom, e aí acaba dando uma sintonia muito boa, né, entre eu e ela, e isso é verdade, isso é um mito, tá? E às vezes é aquele negócio, foi que vocês falaram lá no início, né? A gente investe também para viver a vida, né? E às vezes a gente compra algumas coisas, mas também para poder viver o hoje. Então, a gente, como vocês falaram lá no início, né, nosso investimento não é só para o amanhã, mas também para a gente poder viver um pouco a nossa vida, né? Porque também não adianta nada. E, na realidade, Anderson, existe muito assim, quanto mais você ganha, mais você gasta. Isso é uma realidade, quer seja no universo masculino, quer seja no universo feminino. Isso é uma coisa normal, tá? Porque, por exemplo... tem certas ocasiões que, se você vê uma bolsa que custe 20 mil, para quem ganha um valor enorme de salário, não é nada. Eu até faço uma comparação aqui, por exemplo, um Rolex que custa 50 mil, mas para um jogador de futebol que ganha milhões, para ele não é nada, aquilo ali é um dinheiro de nada. Mas já para o outro lado, para uma pessoa que tem aquele salário certinho, que mal dá para chegar no final do mês, você comprar um tênis de R$200 é muito caro, entendeu? Então, assim, são 2 pesos, 2 medidas. Tem que estar sempre dentro dessa proporção. E o Luiz Felipe, ele fala aqui, que foi até que a gente não comentou, Bitcoin.
uma forma de investimento ainda? Eu tô rindo, sabe por quê? Eu gostei do ainda. A minha pergunta é: Bitcoin foi algum dia uma boa forma de investimento? Eu acho que o Bitcoin é uma anedota muito boa para a gente enxergar um problema que o brasileiro tem culturalmente no relacionamento com o dinheiro. O brasileiro acha que, por exemplo, por que a gente tem essa coisa da bolsa, né? Esse frisson da bolsa? Porque a gente espera que a gente vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Então a gente ouve as histórias daquele cara que tinha Bitcoin, que o Bitcoin se multiplicou por um período muito curto, e a pessoa se tornou um milionário, a pessoa agora tem uma Ferrari, a pessoa... E aí eu volto em uma tecla que a gente bateu pra caramba. Bitcoin é um investimento. Você entende como o Bitcoin ganha dinheiro? Ninguém entende como o Bitcoin ganha dinheiro. Né? Não tem nenhum ativo por trás. É diferente de você investir numa ação, por exemplo, de Itaú, que você entende que quando o negócio Itaú vai bem, você ganha mais dinheiro, você ganha dividendo, o valor da ação sobe e o seu patrimônio se valoriza. Bitcoin não tem nenhum ativo que está por trás. E eu queria trazer um dado, Anderson. Esse é pesquisa de Isabela, tá? Eu levantei esse dado, eu não li em lugar nenhum, não. O Bitcoin nasceu em 2008, para quem não sabe, o Bitcoin nasceu em 2008 com uma teoria de que a crise de 2008 precisou ser remediada pelos bancos centrais, os bancos centrais não lidaram bem com o assunto, e isso teve aí toda uma desvalorização de moeda, questões macroeconômicas. A teoria por trás do Bitcoin dizia o seguinte: vamos criar uma moeda eletrônica que não é controlada por nenhum banco central.